Olá, olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e aqui é o Mundos Internos, um canal dedicado ao autoconhecimento, busca de melhoria, aprimoramento e diversas outras coisas que podemos usar para nos melhorar. Às vezes pode ser um caminho doloroso e tortuoso, no entanto, é um caminho para melhoria, é um caminho para o futuro, é um caminho para descobrirmos quem nós somos, o que nós somos, como nós somos e por que nós somos assim. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura deste livro aqui, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, que busca justamente saber como é que nós lidamos com essa ausência paterna que é comum a muitos de nós, tanto homens quanto mulheres. Nesse caso aqui do livro, ela aborda muito a ausência nas meninas. E hoje a gente vai para o capítulo 8, na página 147. Caso você queira comprar o livro, aqui na descrição do vídeo tem um link da Amazon para você comprar. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, não sei se esse link ainda está válido, porém o livro está lá. Para quem quiser comprar, é bastante bacana, bastante legal. Muito bem, capítulo 8 diz o seguinte: o diálogo da terapia. Willow chegou à terapia perdida e sem saber o que fazer, o que sentir ou pensar. Qual era seu propósito? Em muitos casos psiquiátricos, o doente tem uma história que não é contada e que, em geral, ninguém conhece. Para mim, a verdadeira terapia só começa depois de examinada a história pessoal. Essa representa o segredo do paciente, segredo que o desesperou. Ao mesmo tempo, encerra a chave do tratamento. É, pois, indispensável que o médico saiba descobri-la. Ele deve propor perguntas que digam respeito ao homem em sua totalidade e não limitar-se apenas aos sintomas. Na maioria dos casos, não é suficiente explorar o material consciente. Ele deve propor perguntas que digam respeito ao homem em sua totalidade e não limitar-se apenas ao sintoma. Devemos fazer perguntas que desafiam toda a personalidade. O método terapêutico junguiano não consiste nem de liberação ou de repressão, mas sim de conter e trabalhar com a psique para descobrir os desafios internos e externos. Por meio da terapia analítica junguiana, Willow se conscientizou sobre o pai ausente que parecia em seus sonhos. Pensamentos e sentimentos afetando suas relações consigo mesma e com os outros. O objetivo era também extrair significado do inconsciente que teria relação com as suas atitudes futuras. Este capítulo discute experiências em terapia, focando em conceitos da psicologia analítica junguiana, como as funções transcendentes, refletivas e simbólicas que levam à transformação do si mesmo. A função transcendente e sua aparência, através da formação do símbolo, regula e equilibra a psique, e com isso surgem novas atitudes. Dito de outra forma, o si mesmo é sustentado em seu desenvolvimento por meio da natureza simbólica da função transcendente, para que os recursos criativos que residem no inconsciente se tornem acessíveis. As filhas com pais ausentes expressam uma perda de sentimentos básicos de pertencimento. Elas representam os predicamentos de muitas mulheres do século XXI, o deslocamento, alienação e divisões internas. Estes são alguns dos processos pessoais, culturais e históricos explorados em empreitadas terapêuticas. A terapia é um processo de reconstrução e remontagem dos fragmentos da personalidade anteriormente dissociados, a fim de tomar medidas para a reintegração. Descontinuidades de pensamentos e sentimentos surgem das profundezas da psique da filha, conforme ela recorda as histórias internas perturbadoras demais para serem tocadas. Embora de difícil articulação, elas emergem na consciência com a terapeuta. A conexão é reformulada e reconstruída. Fala sobre coisas das quais anteriormente não se falava, mas sem a pressão para encontrar soluções imediatas. Podem ser reconfortantes, despertar criatividade e novos meios de percepção. A identidade própria ocorre por meio de exploração de sua subjetividade e imaginação. Em um sentido mais amplo, a grande aventura da humanidade moderna é sondar as profundezas da alma humana, abrir dimensões completamente novas. O trabalho psicológico profundo constela o si mesmo e o outro, o paciente e o analista, que desenham juntos os movimentos da psique. O desafio do analista é auxiliar a paciente na descoberta de aspectos desconhecidos para que ela possa escapar dos limites do seu ambiente. Na análise final, o terapeuta deve sempre tentar constelar o fator curador na paciente. O terapeuta fornece um espelho para a filha perceber o que previamente ela não conseguia, pois suas imagens estavam aprisionadas na psique carente. O processo é facilitado por sonhos,
pelo relacionamento terapêutico e outros eventos da vida. Tudo isso culmina na estima dela por si mesma, uma atitude não adquirida quando seu pai ausente não a estimava. E eu preciso pontuar aqui que quando ele fala de constelar, esta palavra aqui, ele não está dizendo sobre constelação familiar, tá? Não é desta prática que se trata aqui, de forma nenhuma, nem de perto, nem de longe, nem do avesso, nem de nada, tá? Eu tendo até a acreditar que a constelação familiar cunhou esse termo por esse termo que o Jung usava nos escritos dele. Esse constelar que ele fala aqui é muito mais no sentido de você encontrar nesse mundo, nesse universo de coisas, aquilo que você é, aquilo que aconteceu com você, você encontrar você mesmo, tá? Sabe, o seu si mesmo, dentro dessa enorme constelação de coisas que o ser humano é, e que ele faz, e que ele viveu, mas de forma nenhuma tem a ver com constelação familiar, tá? Inclusive, tome muito cuidado com essa prática, porque ela é, muitas vezes, devastadora. Cuidado, tá bom? Vamos continuar aqui. Reconstruindo o pai. As relações iniciais da filha, incluindo as com o pai, são reconstituídas durante o tratamento psicológico. O apego com o pai ausente pode ser preservado em um lugar interior melancólico ou invisível. O pai, mesmo se ausente, sempre entra pela porta da terapia. Muitas vezes sombrio e indefinido. O pai é como um fantasma que permeia o processo terapêutico. Ele aparece nas projeções da filha no consultório do terapeuta, em gestos, voz e em suas reações. O anseio ao qual o pai está conectado vem à tona no processo terapêutico de recuperação do que até então não passou por luto. Isto surge no que se encontra entre os participantes terapêuticos. O verdadeiro objeto analítico não é o lado da filha, nem do terapeuta, mas o encontro desses dois e como se comunicam no espaço entre eles. Ambos carregam efeitos do pai ausente, seja culturalmente ou pessoalmente, consciente ou inconscientemente. Juntos, eles abrem o que tem sido o espaço fechado, porém internalizado do pai inconsciente, abandonado e inerte. O pai ausente, só porque era ausente, controlava a liberdade de expressão, confiança e conforto de sua filha. Inconscientemente, ele tomou energia psicológica e assim a filha não tem espaço para outros pensamentos ou espaço para interpretação. Eles podem fazer os comentários do terapeuta parecerem invasivos ou prepotentes, como o pai. Em vez disso ser um impedimento, expõe as memórias, adaptações e a situação inconsciente. Aqui estão as origens das fissuras entre ela e outros, das idealizações, de sua necessidade de ter uma defesa e seus sentimentos de inferioridade. Margaret Wilkinson, analista junguiana britânica, observou que o trabalho terapêutico inclui os agentes relacionais e interpretativos de mudança. Isso traz a interação e aumenta a conectividade entre e dentro dos hemisférios da mente e cérebro, levando a uma mudança da natureza do apego que permitirá ao si mesmo a emergir mais plenamente por meio do processo de individuação. Uma terapeuta mulher inevitavelmente carrega as projeções paternas. A pergunta é: como o profissional as administra? Esta é uma área difícil, pois a figura paterna é evasiva, indefinida e ao mesmo tempo dominante. Ele afeta ambas as participantes, mas de diversas maneiras. A paciente pode, por exemplo, experimentar a terapeuta como uma figura paterna idealizada e excessivamente crítica e dura. Em outros casos, ela pode esperar que a terapeuta encontre ou não consiga encontrar a ausência do paterno. Compreender as origens dessa decepção é crucial. É igualmente importante que terapeutas entendam e saibam sobre as suas questões em seus próprios pais e como essas questões surgem de formas diferentes em cada paciente. A terapeuta que representa o pai tem a responsabilidade de ter consciência das imagens e símbolos inconscientes dos quais ambos os participantes, de formas diferentes e similares, sem dúvida levantam. A comunicação entre profissional e paciente oscila verbal e não verbalmente, encontrando a falta paterna e expondo suas feridas relacionais, suas armadilhas e distorções emocionais. Essa filha frequentemente não consegue sentir a terapeuta como um continente mediador, pois sente apenas a transferência negativa e seus efeitos destrutivos. A vida psicológica é complexa e de difícil compreensão, pois mesmo em terapia, essa filha muitas vezes luta contra seus desejos e reprime as necessidades de dependência. Por isso que é importante aqui a gente sempre ressaltar que não existe psicanalista sem análise pessoal.
Eu, como profissional, para poder ser uma profissional, eu fiz a minha análise, eu faço a minha análise. Porque se eu não passar por essa travessia, sabe, se eu não fizer esse caminho que a minha paciente também vai fazer, eu jamais vou conseguir conduzi-la nesse trajeto, entendê-la, acompanhá-la, apoiá-la, dar suporte. Muito mais do que qualquer outro tipo de formação, a experiência pessoal em análise, ela é indispensável para a formação de um bom analista. É importante a gente ressaltar isso. Continuando. Há muito ela desenhou um círculo mágico ao redor de si mesma, sabendo que tinha de ser autossuficiente. Ela pode ter recuado de forma intrapsíquica e interpessoalmente age de forma inexperiente, irritadiça e sensível com outros. A terapeuta, em vez de recuar das projeções negativas, as mantém sensivelmente. Jung observou que, abre aspas, no fundo, a psicoterapia é uma relação dialética entre o médico e o paciente. É uma discussão entre duas totalidades psíquicas, uma disputa na qual o conhecimento é apenas um utensílio. O objetivo é a transformação, não algo predeterminado, mas uma mudança de caráter indefinível, cujo único critério é o desaparecimento do senso de egoidade. Nenhum esforço da parte do médico é capaz de forçar essa experiência. O máximo que pode é aplainar o caminho para ajudar o paciente a conseguir uma atitude que oponha a mínima resistência possível à experiência decisiva. Fecha aspas. E aqui ele cita médico, porque na época dele era restrito terapias psicológicas a médicos, eram eles que faziam a terapia. Hoje é diferente. Na época de Jung, de Freud, eram apenas para médicos, tá? Por isso que ele cita aqui médico. E ele também diz, abre aspas, o médico sabe, ou pelo menos deveria sabê-lo, que não se lançou nessa carreira por acaso, e o psicoterapeuta, de modo especial, deve compreender que as infecções psíquicas, ainda que lhe pareçam supérfluas, no fundo são fenômenos fatalmente associados ao seu trabalho, correspondendo, por conseguinte, à disposição instintiva de sua vida. Fecha aspas. Aqui ele ressalta mais uma vez, né, a importância do psicoterapeuta ter a experiência de ser um paciente de psicoterapia. É bastante importante. A gente, como psicanalista, a gente tem o chamado tripé, né? Nós estudamos muito a teoria, nós somos vastamente inundados por diversas obras literárias em que a análise ela é estudada de forma acadêmica. Também temos a análise pessoal, que é a gente, eu, profissional, também sou paciente de alguém, né? Eu também faço essa travessia do meu inconsciente, eu vou em busca do meu inconsciente também. E a terceira coisa que a gente faz é a supervisão, que é quando eu tenho os meus pacientes, eu consulto com um profissional supervisor para que me ajude nos meus casos em que eu tenho dificuldade, em que eu não consigo acessar essa pessoa de uma certa forma, enfim. Tudo que pode gerar de conflito ou de aflição na relação entre eu e o meu paciente, eu levo para o meu supervisor. É mais ou menos isso. Então, o que ele está destacando aqui nessa primeira parte desse capítulo é que a função do terapeuta é, antes de mais nada, ele ser paciente de terapia. Ter essa experiência pessoal vai fazer dele um terapeuta verdadeiro. No próximo vídeo, a gente continua a leitura desse livro. Vai falar um pouco sobre as ilusões e algumas funções das psicoterapias. Então, eu te convido a continuar acompanhando, a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. E te desejo um ótimo dia. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!